Tem também uma outra posição interessante, não com relação à castração, ético, mas que opera mais ou menos dentro desse contínuo, né, édipo-castração, que é o conceito nicotiano de mãe boa, mãe suficientemente boa. O Winnicott é um psicanalista que eu coloco, vamos dizer assim, entre Freud e Lacan. É como se, fazendo uma analogia com a física, como se Freud fosse o Galileu, descobriu, fundou a física, a nova física, ele fundou a nova psicologia, de uma certa forma, que foi a psicanálise, tá? A psicologia que insere o inconsciente como parte do importante, né, dessa psicologia, e Lacan seria o Newton, aquele que veio, de uma certa forma, reestruturar, reformular, acrescentar em cima de que o Galileu já tinha feito, né, dar um passo a mais. Tá? O Einstein da psicanálise não apareceu ainda, nem sei se vai aparecer, não apareceu. Seria o terceiro grande teórico do campo. Então, o segundo grande teórico, como ele veio, é Winnicott, que está numa passagem intermediária. É interessante isso, porque olha só o que o Winnicott coloca. Ele coloca primeiro isso. O que é uma mãe suficientemente boa? É aquela mãe que não mantém esse filho preso como se fosse assim, não vou abrir mão do meu falo que finalmente apareceu, cheguei, recuperei, agora eu tenho um falo, eu tenho poder. Ela não fica numa posição de não abrir mão. Essa mãe é uma mãe que dificulta a separação dessa criança. E nem aquela mãe que empurra a criança para o mundo a qualquer custo, essa criança vai ficar assustada porque foi jogada de qualquer maneira, está se sentindo largada por essa mãe, abandonada por essa mãe. Então é preciso uma posição intermediária, em que essa mãe vai empurrando a criança para o mundo, mostrar o terceiro, mostrar um mundo diferenciado lá fora, quer dizer, fora dessa relação dual, colocando ela no mundo né, de 3, de 4, 5, etc., N objetos, ad infinito, né? E ao mesmo tempo ela empurra, mas segura um pouco, ela faz o movimento de segurar e empurrar. É como se fosse lidar com a massa, uma massa de modelagem, que não pode ser muito macia, muito mole, não, você não consegue pegar, escorrega. E não pode ser muito dura, que você não consegue fazer modelagem. Tem que ser uma consistência mediana. Essa seria a mãe suficientemente boa para o Winnicott, que se encaixa muito bem nesse conceito de piano, castração, etc. Uma coisa importante que o Winnicott trouxe, uma contribuição conceitual muito importante, é o conceito de objeto transicional. Transicional com propriedade de transição. Transição de quê? Transição exatamente de um momento em que a criança está totalmente inserida na relação dual com a mãe, naquela unidade mãe-filho, naquela célula fechada mãe-filho, e quando ela começa a sair, né, dessa relação dual, quando a linguagem começa a incidir, né, como se fosse uma espada cortando essa relação, a criança começa a se separar, ela carrega com ela uma espécie de um pedaço da relação, desse momento da relação dual fechada com essa mãe. É como se levasse um pedacinho com ela, como se levasse um souvenir, como se levasse um talismã. Esse objeto de transição, que é muito comum a criança eleger a fronha do travesseiro, o travesseiro, o ursinho de pelúcia, uma série de objetos que varia de criança para criança. Em determinadas crianças isso é muito evidente, é muito claro o objeto transicional. Que ela não quer que toque, não mexe, não lava, não passa, e ela não se afasta do objeto. Brinca para lá, daqui a pouco está lá com o objeto. Na hora de dormir, o objetozinho pertinho ali, senão ela não dorme. E ai de você, ai de papai e mamãe, você sair para aquela viagemzinha de fim de semana e esquecer o objeto transicional. Vai ter que voltar no meio da viagem. Senão não vai ter paz. Porque aquilo é muito fundamental para essa criança no momento em que ela está ainda em processo de separação, de perda desse colo. Então esse objeto representa o quê? É como se tivesse um objeto com duas faces, né? Uma face voltada para a relação fechada, dual, mamãe e eu somos um só, e uma outra face voltada para a relação triangular, mamãe, eu e o resto, um mundo diferente, etc, etc. Esse objeto transicional que o Winnicott sacou tão bem na experiência clínica dele, né? Uma coisa que a gente vê, qualquer pai e mãe, mal ou bem passou. E às vezes, coisa interessante, você vê pessoas adultas, eu já tive pessoas, clientes, né?
Até alunos dando alta, mas eu tenho meu objetinho transicional. E aí é o travesseirinha, não sei o quê, mas pessoa já grandinha, com 30 e poucos aninhos, 40 e poucos, que não largaram ainda esse objetinho transicional. É claro que ela consegue viajar sem objeto, sofrendo um pouquinho, mas vai. Que coisa que a criança não faria, não abriria a mão. Mas é importante aquele aconchego, aquilo representa isso, representa aquele mundinho fechado, não sei o quê. Que para o resto da vida, isso é que é importante, para o resto da vida, esse é um conceito que Lacan trouxe, né? Eu acho que agora nós já falamos sobre ético, castração, podemos começar uma digressão maior, começar, vamos dizer assim, a passearmos um pouco mais em cima desses conceitos. É um conceito que Lacan traz, que a gente percebe, que é o conceito de desejo. O que é o desejo? Essa mola mestra que move todo o nosso comportamento. Todo comportamento é impulsionado pelo desejo. Desejo não é necessidade. Necessidade é aquilo que o animal tem. Tem necessidade de nutrientes, necessidade de fugir da intempérie, necessidade de acasalamento, de ter uma cópula para reproduzir a espécie. Nós também, a nossa parte animal funciona da mesma forma. Nós sentimos sede, fome, frio, desejo sexual, igualzinho qualquer animal. Mas nós humanos, nós temos algo que transcende essa animalidade. Esse algo que transcende essa animalidade, né, é o que nos torna, de fato, essencialmente humanos. Porque no resto identificamos com qualquer outro animal. Mas nessa outra parte, que é exatamente aquilo que a linguagem permite, que a linguagem nos retira não só do colo da mãe, a linguagem nos retira do colo dessa mãe, que é o Édipo, mas nos retira do colo da natureza. Nós saímos da vida natural. Ficamos com o pé lá, mas um outro pé sai fora. E desse pé que sai fora, nós vamos construir uma coisa chamada cultura, com as suas normas, com seus valores, né, que vão nos situar nesse mundo eminentemente humano. Mas nós nunca vamos esquecer deste colo, dessa mãe, que, em última instância, está fundido ao colo natureza do mundo natural onde os animais estão inseridos. E nós fomos arrancados de lá, arrancados do colo da mãe, arrancados da natureza. Nesse momento que nós somos arrancados do colo da mãe, que coincide com a arrancada da própria natureza animal, funda-se essa outra necessidade, entre aspas, que nós chamamos de desejo. Porque o desejo não é desejo de alimento, não é desejo de coisa, é desejo de amor, é desejo de afeto, é desejo daquilo que proporcionou no início da nossa vida a segurança no colo daquela mãe. Nós desejamos, até o fim da nossa vida, recuperar esse colo perdido. Então nós vamos trocando de objeto ao longo da nossa vida, troca esse objeto, casa com fulaninho, casa com outro fulaninho, procurando esse objeto que você nunca encontra. Agora finalmente encontrei, estou apaixonado por fulaninho ou por fulaninho, finalmente serei feliz para sempre. Não é suficiente. Falta algo. Sempre falta. Para nós humanos está sempre faltando alguma coisa, né? Esta falta dessa alguma coisa que a gente procura a vida inteira, que a gente chama desejo, isso só vai ser de fato encontrado ou reencontrado na morte biológica. Porque a morte biológica é o momento que apaga tudo. E quando apaga tudo, nós voltamos ali aquilo que nós estávamos procurando. Porque quando nós procuramos o colo da mãe, né, é como se o homem tivesse várias matrizes, né, em que significam, vamos dizer assim, momentos marcantes na história de cada um de nós. Primeiro, a vida intuterina, dentro do ventre materno. Nós estamos ali imersos num líquido amniótico que nos protege de qualquer pressão em cima da nossa derme, de uma forma, vamos dizer assim, que seja agressiva, nossa derme. Quer dizer, a criança está protegida como se fosse um astronauta boiando num líquido amniótico. Então ela tem nuances, quando o feto está mais desenvolvido, nuances de luz, né? Ela percebe uma intensidade maior, uma intensidade menor de luz. Ela já percebe um aparelho auditivo ainda em formação, mas já percebe uma discriminação de som, mas muito a grosso modo, não é aquela coisa fina, né? Sons agudos e graves, luz mais intensa, luz menos intensa, isso já marca, né, segundo estudos mais recentes,
a vida intrauterina, o feto. Quando a criança nasce, né, e até ela está obedecendo, vamos dizer assim, o ciclo que qualquer animal passa, quando ela nasce, né, ela, então, falando, ela fica agora, é como se a vida intrauterina fosse substituída por esse aconchego do colo materno, né, que está, vamos dizer assim, não é bem a vida intrauterina, mas também não é bem a vida ainda diferenciada aqui fora. Esse momento dessa relação dual que eu estava falando. Quando a linguagem entra, então, e rompe, como eu tinha falado, rompe essa célula, né? Aqui nasce o desejo e daí para frente. Nós queremos retornar exatamente, nosso grande desejo é retornar esse algo perdido. Né? É engraçado que tem uma teórica na psicanálise chamada François Doutor, que eu acho que é a teórica que melhor definiu aquilo que o Freud vai chamar de pulsão de morte, etc. Quer dizer, é o desejo, quer dizer, o desejo humano é paradoxalmente. Qual é o desejo humano? O desejo de não desejar. Tá? Porque o desejo nos coloca numa vida, quer dizer, de uma certa forma, cria condição para o quê? Para o que nós chamamos de frustração. Que desejamos, e como nunca achamos esse objeto perdido, é sempre frustrante, um pouco mais ou um pouco menos, aquele objeto nunca preenche. Aquela mulher que eu encontrei, que achei que daqui para frente vou ser feliz eternamente, né? Forever, não tem forever, daqui a pouco a coisa pode não ir tão bem assim. Tá? Aquele objeto desejo, aquele carro que eu almejei, acabei de comprar aquele carro, mal acabo de comprar aquele carro, estou pensando no outro, que aquele já não está... Aquela casa que finalmente comprei minha casa, acabou de comprar, está pensando na outra casa melhor que aquela. Não tem fim. Não tem fim. Você está sempre procurando. Tá? Então, nossa alma é sempre inquieta. Né? E quando a gente fala de alma, a gente fala disso. Quer dizer, o que é realmente quando a gente fala alma? O homem é um animal dotado de um psiquismo que é, ao mesmo tempo, um psiquismo que se identifica com os outros animais, mas tem algo que transcende. Esse algo que transcende é exatamente a figura da alma, da psique, no sentido mais evoluído, onde entra a linguagem, etc. Então, o homem sofre, vamos ter um sofrimento além. Enquanto os outros animais têm um sofrimento, vamos dizer assim, restrito ao seu aparato fisiológico, aquilo que inflige dor no corpo, nós humanos sentimos também dor no corpo, somos vulneráveis a isso, mas sentimos um outro tipo de dor, que é a dor da alma, que é a dor do espírito, que é a dor dessa coisa transcendente, dessa coisa que ultrapassa a animalidade. Então, a nossa vida é basicamente essa, é correr atrás de um objeto perdido, que nunca será encontrado, e a única forma que tem da gente poder, vamos dizer assim, aquietar um pouco a nossa alma, é nos conformar de que esse objeto, de fato, nunca será encontrado.